Queridos, ainda em pé como estamos, eu peço a atenção de todos para a leitura da palavra de Deus. Eu quero chamar a atenção para o livro de Atos dos Apóstolos. Nós lemos até o versículo 9, no início do culto, a leitura feita já antecipada. Eu quero continuar essa leitura, mais alguns versículos, onde nós pretendemos chegar com a nossa reflexão de hoje. Atos, capítulo 9, e nós vamos ler, então, agora, na sequência, do versículo 10 em diante. Vamos ler até o versículo 19. Quem encontrou o texto, diga amém. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que lhe respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E amém. Glória a Deus. Nós vamos orar mais uma vez. Vou chamar aqui um dos companheiros para orar. Pastor Haroldo, pode, por favor, nos conduzir nesta oração. Oremos, amados. Pai, nós te damos graça. Neste momento, Senhor, nós vamos ouvir a Tua voz através da ministração da Tua palavra. Te pedimos, Senhor, nos abençoa. Abençoa o nosso pastor, que vai ser, Senhor, o canal de bênção às nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo possa inspirá-lo e usá-lo nesta noite, ó Pai, às nossas vidas. Ser conosco, abençoa o Teu servo. Aqui. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Podem tomar os seus assentos, queridos. Essa é uma história bastante conhecida. O famoso Saulo de Tarso, que posteriormente se tornou Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo. Mas no contexto dessa lição de hoje, do texto de hoje, ele é inimigo do cristianismo. Há um episódio em que foi apedrejado um dos discípulos, chamado Estevão, ainda no capítulo 7. E aquele discípulo foi apedrejado com muito ódio, com muita fúria daqueles judeus que estavam ali. Entretanto, ele foi fiel a Deus, orou, pediu perdão pelos pecados dos seus algozes, e o texto diz que ele foi visto nas alturas, ele conseguiu contemplar o próprio Senhor Jesus em pé, antes que ele fosse de fato morto. O texto narra que, durante o apedrejamento, as pessoas pegaram as vestes e deixaram seus pertences ali perto de um jovem chamado Saulo, que é esse personagem de hoje. Saulo não era um dos que estava apedrejando, mas era um daqueles que concordava profundamente com aquele ato.
ele não era necessariamente um inimigo por natureza. Ele era conhecedor da lei, foi uma pessoa muito instruído, nasceu na Cilícia, na cidade de Tarso, era famoso porque era muito conhecedor da Escritura, tinha muita habilidade, foi criado perto de um dos maiores mestres daquele contexto. Entretanto, o zelo que ele tinha pela lei e a sua vontade de fazer valer todas as suas leis, ele se tornou um extremo e voraz perseguidor do povo de Deus. Ele tinha vontade, e o texto não diz aqui necessariamente que ele tenha matado, e talvez não fosse essa a sua maneira de agir. O texto diz que ele pediu autorização dos sacerdotes, e ele também foi autorizado com cartas para prender, manietar, para buscar qualquer um que se achasse dentro do cristianismo, qualquer um que clamasse o nome do Senhor Jesus, qualquer um que seguisse a famosa seita daquele momento dos nazarenos. E aí todos eles os discípulos estavam aterrorizados com aquele homem, porque ele era um homem inimigo do povo de Deus. O texto no início de Atos, capítulo 9, diz que ele respirava ameaça de morte, ele tinha vontade de ver aqueles homens serem talvez crucificados ou apedrejados ou mortos por blasfêmia ou por qualquer uma outra coisa, porque ele tinha muita raiva daquele povo que servia ao Senhor. Por falta de conhecimento desse Senhor, ele também tinha recursos, ele tinha poder, e aí ele então alcançou essa carta como se fosse uma carta de autorização, dizendo: olha, eu quero ir a Damasco, e onde quer que eu encontre um homem ou uma mulher que fale no nome desse Jesus, eu quero prendê-lo, eu quero amarrá-lo, eu quero trazê-lo para Jerusalém para ser julgado, eu quero que ele seja punido severamente, e quem sabe aqui numa força de expressão, quem sabe morto, porque essa era uma lei muito severa para aqueles que eles consideravam como blasfemos diante da lei de Deus. E então Saulo se organizou com aquela equipe e saiu ao encontro dos discípulos de Jesus que estavam em Damasco. Mas, no meio do caminho, ele encontrou-se com o Senhor Jesus. E eu quero fazer a nossa reflexão de hoje com o seguinte título: Encontro com Deus no caminho. O que acontece quando eu me encontro com o Senhor? Nós vimos ao longo dessa passagem, dessa série, que nós já estamos aqui há algumas semanas, falando sobre pessoas que se encontraram com Deus. Alguns deles em momento de muita aflição, alguns deles em momento de muito desespero, de temor, de luta, de provações, alguns deles desorientados pelo deserto, outros trancafiados na caverna da depressão. Enfim, situações adversas foram colocadas na vida de discípulos que foram encontrados, de homens de Deus que se encontraram com o Senhor e tiveram suas vidas transformadas. Até então, não tínhamos visto nenhum que se declarasse inimigo de Deus. Esse é o primeiro personagem que nós poderíamos dizer assim, um opositor do Evangelho, alguém que combate o cristianismo, alguém que tem ódio de Jesus, alguém que não quer ouvir falar no seu nome. Ele terá um encontro com Jesus essa noite. Provavelmente, se nós fôssemos olhar para Isaías, o encontro foi maravilhoso porque ele tinha realmente uma vida aos pés do Senhor, apesar da sua deficiência momentânea. Talvez como olhasse para Elias, apesar da sua depressão naquela caverna, ele ainda se encontrava num privilégio muito grande, dizia assim, pelo menos eu quero ouvir a voz do Senhor. Como Jacó lá no Vale de Jaboque, como Agar lá no deserto, e todas as situações que nós já vimos acontecer passo a passo na vida dessas pessoas. Mas agora, de repente, alguém está lhe perseguindo. Alguém está aqui tentando lhe manietar. Alguém quer prender os seus discípulos. Alguém quer matar você. Alguém quer parar com todas as forças, a força do cristianismo. Alguém se declara visivelmente, declaradamente, eu sou inimigo do cristianismo, eu sou inimigo de Jesus, eu não quero, em hipótese alguma, que alguém fale nesse nome, mas na sua jornada até Damasco, antes que ele chegasse a Damasco um pouco, não sei se provavelmente nas montarias, ele ia com muita fúria, e daquele dia ele teve o seu encontro com Jesus. E aí então nós vamos passar uma coisa. O que nós vamos ver no encontro com Jesus? A primeira coisa é que é impossível ter um encontro com Jesus sem sofrer o impacto da sua presença.
Não tem como nós avaliar. Todo mundo que se encontrou com Jesus, mesmo em situações muito boas. Você se lembra do Pedro, que quando Jesus fez aquela pesca maravilhosa, ele logo depressa disse: afasta-te de mim que sou pecador. Lembre-se de Isaías, que disse logo: ai de mim que vou perecendo. Todos os homens que têm um encontro com Deus têm um impacto nas suas vidas. O impacto de Paulo é diferente, porque além de ser uma pessoa que vai se encontrar com o Senhor, ele é um inimigo declarado do cristianismo. Mas o impacto vem. Todos aqueles que se encontram com Jesus, de alguma maneira, são impactados no seu coração. Nós vamos ver como foi esse impacto na vida dele. A segunda coisa que nós vamos ver hoje é que Jesus tem uma maneira peculiar, um modo próprio, uma maneira própria de quebrar o orgulho do homem. Quando os homens se tornam orgulhosos ou presunçosos o suficiente para afrontar a Deus. Quando alguém se declara ousadamente inimigo de Deus. E mesmo não sabendo que está combatendo contra o próprio Deus, mas está combatendo contra os seus discípulos ignoradamente, mas quando ele tem esse impacto, então ele precisa ser destronado do seu orgulho. Ele precisa baixar um pouco da sua crista, como diríamos numa força de expressão. E o Senhor Jesus tem uma maneira própria de quebrar o orgulho do homem. E ele vai fazer isso nessa noite. Quebrar o orgulho do Saulo, para que ele compreenda quem é realmente que tem valor. E em terceiro lugar, nós vamos ver uma outra coisa. É que o encontro com Deus sempre tem propósitos. Deus não chamou você, não salvou você para você ocupar um lugar confortável nas cadeiras da DGO. Deus tem chamada para você. Deus tem propósito para você. Deus tem intenção com você. Assim como com todos aqueles que Ele chamou para o seu reino. Temos uma consciência de que o Senhor nos chamou para que nós fôssemos úteis em alguma coisa. Seja lá qual for a atividade que o Senhor tenha para você, mas alguma coisa você há de fazer para o reino de Deus, porque Deus tem propósito na sua vida. E talvez eu queira que você consiga encontrar esse propósito nessa noite. Como Saulo estava determinado no seu coração a perseguir e a talvez prender. Imagine que aqueles discípulos já tinham sido afamados, a fama de Saulo já tinha corrido por todos os cantos, então era muito comum que os discípulos se escondessem dele. Todo mundo queria estar distante dele. Olha, vem aí o Saulo de Tarso, ele vem com fúria, e talvez ele traga consigo alguns dos seus capangas, porque ele não estava só, e aquelas pessoas que estavam com ele provavelmente fossem pessoas que ele dissesse: pega aquele, prende esse, amarra esse, algema aquele, e carrega aquele, leva lá para a carroça, e prende ele lá, vamos levar para Jerusalém. Ele é o inimigo da lei, é o inimigo de Deus, ele é o inimigo do povo, das coisas sérias que existem no reino de Deus. Não tinha consciência de que era o Senhor, mas o texto diz que ele no caminho sofreu o primeiro dos seus maiores impactos da sua vida. Escutem bem uma coisa, a Bíblia diz que era perto do meio-dia, ou seja, não estava de noite, não era escuro, mas ele sofreu, ele viu um clarão, uma luz tão forte, que além de jogar por terra, o deixou completamente cego. A primeira coisa que o Senhor faz para impactar um homem, é mostrar o poder da sua luz. Saiba que a luz de Deus é tudo nessa vida. Nós vimos agora há pouco instante o nosso jovem Felipe, falando sobre a luz que Sansão precisava. E que quando ele estava vendo as coisas, ele não conseguia enxergar as coisas de Deus. Mas que de repente ele ficou cego, aí ele começou a ver as coisas espirituais. Precisou ser cego para ver. Parece que acontece uma coisa semelhante a Saulo. Ele é impactado com o clarão da luz, ele cai. E você já deve perceber uma coisa: se você estiver nas trevas e você chegar perto da luz, você vai ter uma dificuldade muito grande de abrir os olhos, você vai ter um reflexo muito forte. A luz foi tão grande, mesmo ao meio-dia, fica-se claro uma coisa, que nem a luz do sol é tão poderosa quanto a luz de Jesus Cristo. A luz do Senhor é maior do que a luz do sol, porque no meio-dia, ou perto do meio-dia, é a hora que o sol está na sua maior intensidade, é a hora que o sol está com mais claridade na vida das pessoas. Mas quando Saulo se encontra com Jesus, a luz de Jesus Cristo sobrepuja a luz do sol, impacta-o completamente, joga-o por terra, e ele não consegue nem enxergar o que está acontecendo. Queridos, pensem numa coisa: o nosso Deus é luz, foi o nosso Deus que criou a luz. Quando o Senhor tomou a conta disso, então o Saulo já caiu no chão prostrado, e aí quando ele não tinha mais o que fazer, ele ainda ouviu a segunda coisa que lhe impactou ainda profundamente: a voz do Senhor.
Todas as vezes que Deus quis fazer alguma coisa, ele usou uma coisa das mais simples com ele: a sua palavra. E a palavra de Deus é tão poderosa. Olha, não se esqueça que quando o Senhor, a Bíblia diz, a carta aos Hebreus diz que o Senhor, que o universo foi criado, todo o mundo foi criado pela palavra de Deus. No início de Gênesis diz que no princípio era o princípio de todas as coisas, o Senhor criou os céus e a terra era sem forma e vazia. E de repente, naquela imensidão do vazio da terra, sem forma e totalmente descompositada, de repente aparece o Senhor nosso Deus, e Ele fala, e a sua palavra é: haja luz, e houve luz. O Senhor tem o poder de todas as coisas. A luz é Deus. O próprio Deus é a luz. O Senhor Jesus também se apresenta como a luz. O capítulo de João diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Quando você vai no versículo 14, diz assim: e o Verbo se fez carne, ou seja, a palavra se materializou, e nós vimos a sua glória. Ele habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito de Deus, cheio de graça e de verdade. E o Senhor Jesus disse assim: eu sou a luz do mundo. Essa luz, além de ter impactado, a sua voz chegou ao ouvido de Saulo e disse assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Olha como é bom ouvir a voz de Deus quando é alento. Como é bom ouvir a voz de Deus, como aqueles discípulos que estavam lá sobre o mar da Galileia, numa tempestade, desesperados com medo de morrer, e ouviram o Senhor Jesus dizer: não temas, sou eu. Aquela palavra encorajou o coração deles, tirou completamente o seu temor, e Pedro foi até capaz de ir ao encontro do Senhor sobre as águas. Mas esta palavra aqui não. Esta palavra é um confronto para um adversário que estava tão corajoso, que estava tão ousado, e que agora que está no chão, o Senhor ainda fala com ele: Saulo, por que é que você está me perseguindo? E aí então o impacto causou uma terceira coisa: a rendição de Saulo. E ele pergunta assim: quem és tu, Senhor? Lembra da palavra Senhor? Que quando um soldado, quando um exército estava na mão de uma batalha e que alguém vencia essa batalha, o outro é Senhor. O que Paulo está dizendo nesse momento é que eu já fui derrotado. Eu não sei mais quem me jogou por terra. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que o Senhor que está aí, alguém que é superior a mim, alguém que é poderoso, alguém que tenha uma autoridade maior sobre mim, e aí eu quero saber quem é esse Senhor. Nós precisamos saber de uma coisa, irmãos: o Senhor Jesus é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, o seu nome está acima de todas as coisas, e todas as vezes que nós falamos, nos lembramos de Filipenses capítulo 2, que o Senhor o exaltou soberanamente e lhe deu um nome para que seja acima de todo nome, e que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos céus e da terra, e todos os que estão debaixo da terra, e ainda diga o seguinte: toda a língua que está nesse planeta, dos céus e da terra, tem que fazer uma confissão: Jesus Cristo é o Senhor. Saulo não tinha opção. Nós falamos que o Senhor é Senhor na nossa vida porque nós escolhemos, nós o adotamos como nosso Senhor, nós o assumimos como nosso Senhor, nós declaramos como nosso Senhor, mas ele não, ele está debaixo dos pés do Senhor, ele agora está debaixo da derrota, ele não conseguiu fazer o que pretendia e ele não tinha outra opção, ele teve que dizer: quem és tu, Senhor? E o Senhor se apresenta. Eu acho que é uma das coisas mais poderosas desse encontro é quando o Senhor se revela. Eu vou pegar a versão do capítulo 22 de Atos, porque aqui no versículo 9, no capítulo 9, a versão é um pouco mais sintética. Paulo testemunha isso no capítulo 22, relatando como foi que aconteceu. Ele diz que estava muito corajoso, muito voraz aí no caminho de Damasco. E que lá no meio do caminho, ele disse assim: um clarão do céu veio sobre mim com uma força tão grande que me jogou por terra. A luz era tão incandescente que eu não consegui mais enxergar absolutamente nada. Eu estava derrotado no chão e perguntei logo de cara: quem és tu, Senhor? E ele me respondeu: eu sou Jesus. E isso que está no capítulo 22, o Nazareno. Você sabe bem o que é Nazareno?
A Nazaré era uma cidade desprezada por todos. Nazaré foi um motivo pelo qual um dos discípulos de Jesus nem queria acreditar que ele era o Cristo, porque de Nazaré não tinha profeta. Nazaré só tinha pessoas de baixa reputação, de qualidade inferior. Jesus, quando foi colocado como nazareno, esse nome era pejorativo. A seita que se chamava assim, essa é a seita dos nazarenos, era uma seita pejorativa. A expressão nazareno não significava muita coisa. Então veja bem, Saulo está no chão, ele está derrotado, ele caiu de cima da sua montaria, ele está desprezado e não tem mais o que fazer. Ele pergunta: quem é que está falando comigo? E o Senhor poderia dizer muito bem para ele assim: eu sou o Messias, eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele poderia dizer muito bem: eu sou o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele poderia me dizer bem, com todas as letras: eu sou aquele que pode fazer milagres, eu sou aquele que tem na mão as 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais, como disse lá em Éfeso, na igreja de Éfeso. Ele podia dizer assim: eu sou Deus, eu sou o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Mas ele não disse isso. Sabe o que ele disse? Eu sou Jesus. Clamar por sua misericórdia é a maneira que o Senhor tem de quebrar o teu orgulho, é a maneira que o Senhor tem de mexer com você. Por isso que ninguém pode ser presunçoso, por isso que ninguém deve se achar melhor do que os outros, por isso que ninguém deve se achar com mais força e mais potência do que ninguém, porque seja lá qual for o seu tamanho, o nosso Deus é muito maior e ele tem um modo peculiar de quebrar o orgulho humano. E agora o Saulo está ali e o Senhor vai chamar alguém para ajudá-lo. E quem o Senhor vai chamar para ajudá-lo? Um discípulo. Entenda. Um discípulo que eu queria, nesse instante, eu queria matá-lo. Mas agora ele está vindo me ajudar. Um discípulo que eu queria torná-lo cada vez mais humilhado. E ele está vindo para me socorrer. E mudar a minha história. E o mais interessante é que não era um discípulo lá famoso, não. Eu vou fazer aqui uma paráfrase aqui, mas é o seguinte: poderia ter chamado Pedro. Pedro era um discípulo famoso. Era um discípulo que todo mundo sabia. Chama o Pedrão lá. Essa coisa é só para o Pedrão resolver. O Pedro andou com Jesus, tem autoridade. A sombra de Pedro cura pessoas. Pedro é o cara para resolver isso aqui. Mas Jesus não quer o Pedro. Podia ter chamado João. João era o discípulo mais chegado de Jesus, e todo mundo sabia quem era João, todo mundo sabia quem era Tiago. Talvez Tiago ainda estivesse vivo nesse contexto, mas Jesus não chamou nenhum dos discípulos famosos, nenhum dos discípulos conhecidos. Jesus disse assim: havia um discípulo lá em Damasco, cujo nome era Ananias. E o Senhor chamou Ananias. Ananias. E ele logo prontamente disse: eis-me aqui, Senhor. Ananias, te levanta daí, vai na rua chamada direita, na casa de Judas. Tem um sujeito lá orando, cego, desesperado, jejuando. Aqui eu vou parafrasear. E ele está lá no momento da muita angústia, e eu quero que você vá lá, porque ele já teve uma visão, sabendo que um discípulo vai para lá abrir os olhos dele, porque ele é cego. Ele está cego. O discípulo questiona. O discípulo: mas Senhor, quem é esse cara? Ele se chama Saulo. O apelido dele é de Tarso, porque ele é de Tarso. Jesus, o Senhor não está entendendo. Esse cara é violento, ele é perigoso, ele está atrás da gente para matar. Ele quer levar todo mundo para Jerusalém preso. Eu não sei, se o Senhor tem certeza que tem que ir lá mesmo na casa dele? Olha, fica tranquilo. Ele já se encontrou comigo. Eu já o encontrei no caminho. Eu tenho um propósito com ele. Ele é um instrumento. Ele é um vaso escolhido. Ele já sabe quem sou eu. Mas você se lembra quando Eliseu esperava uma cura miraculosa da parte do profeta, quando o Naamã esperava uma cura milagrosa da parte do profeta Eliseu? E ele estava lá e ele disse assim: eu achava que esse homem vinha para cá com toda aquela pompa, vestido naquelas indumentárias, ia me colocar de joelho e alguma coisa, ia chegar e colocar a mão sobre a minha lepra e fazer aquele ritual bonito e eu ficaria curado.
E Eliseu não fez nada disso. Eliseu fez de maneira mais simples. Olha, fala para ele, não precisa nem entrar aqui não. Ele pode, daí mesmo de onde ele está, pode ir embora para casa. No meio do caminho ele passa pelo Rio Jordão, dá 7 mergulhos lá dentro e pode ir embora. Não precisa nem parar aqui, porque os homens esperam que as coisas sejam milagrosas para ele, porque eles são importantes. As pessoas gostam de ser aplaudidos porque eu sou grande, eu sou general do exército, eu sou poderoso em guerra, eu sou vencedor de batalhas, então eu não vou me mergulhar no Rio Jordão. Eu esperava um ritual de cura, mas Eliseu não deu a ele o ritual de cura, como Saulo também não teve o seu ritual de cura, não. Como Saulo também não teve o seu discípulo iminente, como o próprio Senhor Jesus não foi lá estender a sua mão sobre ele, quando ele teve que simplesmente sentir na pele o que é ser uma pessoa menor do que o que ele pensa que é. Quebrar o seu orgulho. Um discípulo simples, e que chegou lá pela ordem do Senhor Jesus, e estendeu a mão sobre ele, foi entrando e disse assim: Saulo, olha o detalhe, irmão Saulo. Você pode imaginar se na semana, 3 dias atrás, alguém encontrasse com ele e dissesse assim: a paz do Senhor, irmão Saulo. Se não seria logo preso e rechaçado e xingado de tudo quanto era nome, e quem sabe quem é você para me chamar de irmão? Mas agora ele está lá se humilhando aos pés do Senhor, jejuando, e aí vem um discípulo e diz assim: Saulo, irmão, o Senhor Jesus me enviou, o mesmo Jesus, o mesmo Nazareno que encontrou com você lá no caminho, ele mandou eu aqui para que eu orasse por você, para que você recuperasse a sua vista. Saulo está sendo quebrado, Saulo está sendo moído, o seu orgulho está caindo por terra, ele está descobrindo que não é grande, que não é poderoso, ele está descobrindo que não tem todo o domínio das coisas que ele pensava que tinha, ele está descobrindo que a sua lei não é mais pura e não tão severa e tão valorosa quanto parecia que fosse o do discípulo de Jesus. Agora ele está reconhecendo que o discípulo de Jesus, que o Jesus de Nazaré é tão mais poderoso do que ele podia imaginar. E tão fortemente teve o poder de cegá-lo, porque enquanto cego, ele agora não via as coisas, mas já estava com o seu entendimento voltado para as coisas celestiais e clamando pelo Senhor para conseguir enxergar. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, a fim de que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Saulo não enxergava a luz do Evangelho, Saulo não enxergava absolutamente nada. Mas agora que o Senhor o cegou, um discípulo chegou na sua casa, e um discípulo chamou-o de irmão. Você é meu irmão, porque você se encontrou com Jesus, e o Senhor Jesus impactou a sua vida, e o Senhor Jesus me mandou aqui para orar por você, meu irmão. Agora, Ananias coloca a sua mão sobre ele, e ele recobra a sua visão. O texto diz que ele sentiu como se caíssem as escamas. Aquele clarão foi tão forte que embaçou a sua vista de uma hora para outra e ele não conseguiu ver nada. Parece que o Senhor colocou uma veda nos olhos dele. Quando as escamas caíram, ele começou a ver normalmente. E aí então ele estava tão cansado, tão desesperado e com fome, 3 dias que não comia, e levantou-se, e aí então foi ouvir a palavra do Senhor. E aí vamos entender, o Ananias com certeza lhe deu o testemunho, o Ananias com certeza lhe falou do poder do Evangelho de Cristo Jesus, e antes que ele se levantasse dali, ele: olha, você está muito abatido, muito cansado, eu vou dar um pouco de alimentação para você comer. E quando ele comeu, que recobrou a sua força, ele já sabia o que fazer, e sabe o que ele queria fazer? Eu quero ser batizado. Que batismo é esse? Você sabe que na Bíblia Sagrada nós temos pelo menos 3 batismos. Tem o batismo em Cristo. Vós que foste ressuscitado com Cristo, de Cristo vos revestistes. Batismo significa imersão. A palavra batismo é imersão. Você foi imerso. Esse primeiro batismo é o Espírito Santo que faz. Ele pega uma pessoa normal e emerge ele dentro de Cristo, no corpo de Cristo. Ele passa a ser. Esse é o batismo que salva. Quem crê e for batizado será salvo. Ele é batizado na pessoa de Cristo.
O outro batismo quem faz é Jesus, batiza com o Espírito Santo. Lembre-se que quando João Batista estava pregando, disse: olha, eu estou batizando com água, mas tem um aí atrás de mim, que vem aí, é mais poderoso do que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mas Saulo já tinha sido batizado em Cristo, quando caiu por terra, porque o Senhor já tinha o convencido do seu senhorio. Não era necessariamente nesse momento o batismo com o Espírito Santo, mas é muito subentendido que era o batismo nas águas. E o que quer dizer o batismo nas águas? O batismo nas águas significa o seguinte: o batismo nas águas é quando eu tenho que assumir que sou uma nova criatura. O batismo nas águas não significa transformação de vida, o batismo nas águas não salva ninguém, o batismo nas águas não transforma a vida de ninguém, não leva ninguém para o céu. O que você faz quando se batiza nas águas é o seguinte: olha, gente, pessoal, meus amigos, meus conhecidos, todo mundo que sabe como é a minha vida, eu quero contar uma coisa para vocês: esse cara não existe mais, eu morri. Eu sou uma nova criatura, agora vou ser sepultado. Quando ele é imergido na água, significa um sepultamento. E quando ele volta, significa assim: eu agora ressuscitei. Mas eu não ressuscitei mais o Saulo. Agora eu sou uma nova criatura. Eu sou mudado. Eu agora não sigo mais, não sou mais um perseguidor do Evangelho. Eu mudei completamente a minha vida. E que o que acontece aqui nesse momento do batismo de Saulo é que um testemunho está sendo dado. Quem é você agora, Saulo? Não existe mais o Saulo. Ele morreu, acabou de morrer. Não tem mais perseguidor do Evangelho, não eu. Esse aqui morreu. Eu sou agora uma nova criatura, acabei de ser sepultado e ressurgi como um novo homem. Por isso foi batizado. O batismo era uma das coisas, as primeiras coisas que acontecia no cristianismo. Eles eram batizados logo porque, olha, o eunuco que encontrou-se com Filipe na jornada, disse assim: olha, eu quero ser batizado agora. Quem me impede de ser batizado? Eu quero mudar, eu quero deixar claro que a minha vida mudou. O desejo de ser batizado era para testemunhar que eu sou uma nova criatura. Quando você não se batizou ainda, mesmo que você tenha muito tempo de crente, mesmo que você conheça muito o Evangelho, ainda faltou a sua confissão de fé. Porque batismo é uma confissão de fé. O batismo nas águas é no dia que você assume: olha, agora eu morri mesmo. Agora eu não vou mais voltar para a vida velha. Eu não quero mais ser aquele velho homem. Eu não vou mais praticar as mesmas coisas. Aí o que Saulo está dizendo assim: eu não vou mais perseguir o cristianismo. Eu não vou mais falar mal do Evangelho. Eu não vou mais perseguir o Nazareno. Eu não serei mais aquele homem que falou contra o cristianismo. Agora eu sou uma nova criatura. Agora eu quero ser um verdadeiro homem de Deus. Por isso foi batizado. E o Senhor ainda tem propósito, então o Senhor vai mostrar agora o seu propósito. Porque quando Ananias questionou: Senhor, esse homem é um perseguidor, ele quer nos matar. E o Senhor diz: não, eu escolhi esse cara, eu escolhi esse vaso, é um instrumento meu. E eu tenho propósito com ele há muito tempo, muito antes dele nascer. Ele não sabia. Ele não sabe ainda, mas antes que ele viesse ao mundo, eu já tinha escolhido esse homem, para ele ser o meu instrumento, para pregar o Evangelho para os gentios, para os reis, e também para todo Israel. Ele não se limitou, porque às vezes assim: ele é o pregador dos gentios, é verdade, mas ele também não pregou só para gentio, não. Paulo pregou para hebreus, para gentios, e para reis, e para os grandes, e para pessoas que jamais teríamos acesso. Imagine como é que teria acesso a um rei, por exemplo. Como que alguém vai falar com o rei? Mas Paulo estava preso, e aí então ele tinha que falar para o rei, e o rei alguém foi julgá-lo, os soldados que estavam lá vigiando ele eram evangelizados, o rei que ouvia para o julgamento era evangelizado, e a todos quantos estivessem. Um dia ele falou para o rei Agripa, um discurso tão impactante, que quando terminou o discurso, o rei Agripa falou assim: meu Deus, Paulo, mas como você é persuasivo, eu estou impactado, por pouco você não me tornava um cristão. E Paulo respondeu para ele: quisera Deus, oxalá, você se tornasse um cristão, não só você, mas todos quantos aqui me ouvem, se tornasse cristão quanto eu sou. O que Deus quer dizer para você é o seguinte: que todo encontro que você tem com Ele tem um propósito. O Senhor tem um propósito na vida de Paulo.
O Senhor tem um propósito na vida de Saulo e por isso o Senhor escolheu. Escolheu porque ele tinha exatamente as qualidades que ele precisava. Esse Saulo, ele vai ser uma pessoa muito adequada para falar para os gentios. Ele tem muita habilidade, ele tem muita capacidade. Ele vai ser muito interessante, vai ser muito impressionante para falar para as autoridades. Ele vai conseguir convencer soldados romanos. Ele vai conseguir falar até com o governador. Ele vai falar com reis. E todo mundo vai ter que ouvi-lo. E ele tem autoridade para falar isso. Ele conhece muito bem o idioma. Fala o grego clássico de uma forma extraordinária, fala hebraico, não tem ninguém melhor do que ele. Ele é versado na ciência e foi criado aos pés de um dos melhores instrutores de todo Israel, de todos entre os romanos. Além do mais, ele nasceu na Cilícia, ele nasceu no território romano, apesar de ser judeu. Então, apesar de ser judeu, tinha cidadania romana. Então tinha todos os privilégios, podia entrar e sair por onde quisesse, ele tinha toda a autoridade, o Senhor o escolheu. Querido, Deus não faz nada sem propósito. Todas as coisas que Deus faz é com propósito, e você precisa saber de uma coisa: você veio aqui essa noite, você está aqui há muito tempo, você frequenta a DGO, você frequenta qualquer outra igreja, você faz parte de algum ministério dessa igreja, e talvez você não tenha descoberto ainda qual o seu propósito, mas eu vou dizer uma coisa: Deus não te chamou para nada. Deus não te chamou para ocupar um lugar nessas cadeiras da igreja. Deus te chamou com um propósito, e você pode ter certeza que Deus tem propósito para que você faça também alguma coisa pelo seu reino. Quando nós falamos de propósito de Deus, não há como fugir da evangelização do mundo. Não há como sair fora disso. Afinal de contas, para que tem igreja? Por que o Senhor chamou a igreja? Será que foi para cantar hinos bonitos dentro dos templos? Será que o Senhor chamou para que nós pudéssemos fazer louvores de mãos levantadas em nossos ambientes completamente privados? Por que o Senhor nos chamou? Por que o Senhor salvou a sua vida? Por que você foi resgatado do lamaçal do pecado? Talvez você que tivesse tido uma vida pregressa de drogas e tantas coisas. Por que o Senhor arrancou você lá e não arrancou o seu vizinho, por exemplo? Deus tem propósito com você. Deus tem plano para você. Deus tem intenção com você, como teve intenção com Saulo. Olha, você foi chamado para uma missão. E sabe qual é a missão da igreja? É evangelizar o mundo. Nossa tarefa é evangelizar o mundo, e alguma coisa você tem que fazer em prol disso. Não sei se você vai pregar lá no mundo, onde quer que seja, não sei se você vai ajudar, contribuir, orar, interceder, fazer qualquer coisa, mas você não foi chamado para ficar de braços cruzados, porque Deus tem propósitos na sua chamada. Toda a salvação que Deus provocou, toda vez que você se encontrou com Deus, Deus tem plano para você. Foi por isso que quando Isaías teve aquele encontro com o Senhor disse, o Senhor fez ele perceber a necessidade. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ele se apresentou e disse, eis-me aqui, envia-me. Eu estou pronto para ir. É por isso que o Ananias não demorou nada para dizer assim, eis-me aqui, Senhor. O que o Senhor espera de mim? Não há dificuldades para que um discípulo siga as instruções do Senhor. Não fazemos missões porque nós sonhamos com missões. Não fazemos missões porque alguém falou que missões é bonito, não. Não fazemos missões, não. Fazemos missões porque é uma ordem divina, porque está na Escritura Sagrada, é um mandamento de Deus, é a ordem que todos nós temos que cumprir. É propósito de Deus a evangelização do mundo. Por isso o Senhor chamou Saulo. E por isso o Senhor chamou Natanael. E por isso o Senhor chamou você. Foi para isso que o Senhor chamou você. Ele tem plano com você. Ele tem intenção com você. Ele quer fazer de você um instrumento nas suas mãos. Você também é um vaso escolhido. Você não pensa que você está aqui por acaso. Ninguém está aqui por acaso. O Evangelho não é um acaso, não é de coincidências. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e aguardam no seu propósito. Deus tem propósito com todas as pessoas. Todo ser humano que está sobre a terra. Deus conhece até as estrelas, que são muito mais do que a quantidade da humanidade. O Senhor sabe o nome de todas elas. Deus sabe o seu nome também. Deus sabe o que você comeu no café da manhã e sabe o que você pensou durante a madrugada. Ele conhece você e mais, Ele tem planos para você. Tem propósito para você. Coloque-se à disposição do Senhor. Sirva ao Senhor, entregue-se ao Senhor. Diga, Senhor, eis-me aqui, Senhor.
porque Deus escolheu você por uma razão. Vamos ficar em pé. Eu sei que o Senhor falou para crentes. Eu sei que o Senhor desafiou nossas vidas a um propósito maior, de ser mais um veículo de transmissão do Evangelho. Mas provavelmente haja pessoas aqui que ainda nem sequer alcançou o Evangelho de Cristo. Provavelmente haja pessoas aqui que já foram cristãos, mas estão desviados. Porque quando uma pessoa, obviamente, sai dos caminhos do Senhor, é porque ele parou de compreender a importância da sua pessoa no reino de Deus. Talvez tenham pessoas aqui que sejam amigos do Evangelho só na questão da aparência, mas eu quero chamar você nessa noite para entregar a sua vida para Jesus, para se tornar um servo de Deus, para voltar para Ele se você estiver afastado. Então, se você estiver nessas condições, você pode sair do seu lugar e vir para frente. Ou então levantar a sua mão onde você estiver, junto comigo. Só o levantar da sua mão pode significar muito nessa noite, porque pode dizer exatamente o que você pode ser. Se você também está disposto, na sua vida, a assumir alguma coisa diante de Deus, se você está disposto a confiar no Senhor e confiar a Ele a sua vida, é a hora de você tomar essa maior decisão da sua história. Deus abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe. Ao findar o labor. Mais alguém? Tome a maior decisão da sua vida nessa noite. É o dia do seu encontro com Deus. No dia que você se encontra com o Senhor, você tem o impacto da sua vida, mas você pode ter certeza de uma coisa: precisa ouvir a sua voz. E a voz de Deus pode mudar a sua história. Você quer voltar para Ele hoje? Por que você saiu? Por que você perdeu o brilho da sua felicidade encontrada no Senhor?